como que o mundo começou, ou o universo começou. A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo. É um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Georges Lemaitre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Georges Lemaitre, em 1937, 31, naquele período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal. Depois, com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia e teve a expansão. Porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Muito interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não? Cara, não é tirado de comédia porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não é sério. Porque o problema é o seguinte, tem cara. Muita gente que critica, eu lamento, desculpa ter te interrompido. Essa educação, que eu não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar, não é próprio de todo mundo. Ah, não, mas isso aí você sim, tá entendendo? Isso aí com certeza. E existe muita paulada. Dou um exemplo claro. Eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo Exatamente. dia. Assim, mas na academia Sérgio existe uma certa... Na academia, eu tomo paulada na academia todo na dia. Academia. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Por qualquer razão? Não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Entendi. Mas é porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos. O pessoal da simulação, você fala, eles são. Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, é melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né, que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu? Então, eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa
e eu vejo o espectro da galáxia, a luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso e eu comparo ela com um espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez o ano passado? Ele fez um experimento, ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. Se liga, João. Pergunta que eu já vi que o Sérgio é bem didático para apresentar as coisas. Quem discorda do Big Bang apresenta que argumentos na academia? Assim, 2 ou 3, só pra gente saber. Cara, então, tem o pessoal que fala assim, que isso aí sempre existiu, entendeu? Que as galáxias estão lá, as outras estão aqui, e aí eles vão pro lado do destino do universo, que é o outro lado da cosmologia, entendeu? Então a cosmologia, ela estuda o início, que é isso que nós estamos falando, mas o final, como que o universo vai acabar? Se é que ele vai acabar. Então, o pessoal usa as equações, porque tem o seguinte também, galera. O Einstein, beleza, ele é comprovado e tal, mas ele não é o verdade absoluta de tudo. Existem equações modificadas, que o pessoal trabalha as equações ali, e ao modificar as equações, e aí aplicar a mesma coisa que o Lamarck aplicou, você mostra que, cara, não teve esse início desse jeito, entendeu? O universo sempre estava ali, a gente não volta para um ponto infinitesimal, que a gente chama de singularidade e tal. A gente volta, só que não volta tanto assim, volta até um certo ponto e a partir dali começa. Então, por exemplo, volta até 300 milhões de anos, mas aí depois as coisas começam a expandir de novo, entendeu? Então vão tendo essa. A do buraco negro, por exemplo, se você pensar bem, é uma excelente teoria. Teoricamente, a gente nunca vai chegar na borda do universo. Buraco negro também a gente nunca vai chegar na borda. O universo, de acordo com o Big Bang, pode ter começado por uma singularidade. O buraco negro, no fundo dele, você tem uma singularidade. E as coisas estão expandindo dentro daquela coisa que você não chega na borda. Que é muito bem o que acontece, mais ou menos o que acontece num buraco negro. Então a galera que defende que a gente vive num buraco negro, cara, tem vários argumentos deles que você olha assim e fala, caramba, cara, isso faz muito sentido, entendeu? Só que aí começa a ter outros. Então, por exemplo, a quantidade de hidrogênio e hélio no universo, essas outras teorias elas começam a falhar. E aí o Big Bang começa a ganhar mais terreno. A ganhar mais terreno em cima disso. Mas eu suponho, Rodrigão, que nada disso daí invalide completamente a teoria do design inteligente como vocês pensam, né? De jeito nenhum. Claro que dentro do design inteligente existem, como você falou, várias correntes que, sei lá, discordam até mesmo na idade do universo e tudo mais. Mas o que está sendo, o que a gente está mostrando, o que aparece no James Webb, que é pelo que o Sérgio está falando, é basicamente o que a gente já esperava, pelos modelos matemáticos que a gente já criou e tudo mais, não sei o quê. A gente meio que a gente tem uma ideia que não invalida o que você acredita. É correto dizer isso? Corretíssimo. Tudo que o Sérgio falou aqui, eu não posso falar assim, eu concordo com isso ou com aquilo, porque não é minha área. Igual ele falou do buraco negro. Poxa, eu achei legal. Primeira vez que eu ouvi falar. Pessoalmente, eu gosto mais da simulação. Simulação também. Tem. Mas se tiver um cara defensor da teoria do buraco negro aqui, detonando com o Big Bang, eu não teria contra-argumentos para poder debater com o cara. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé. Nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e 2 perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele.
a minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase a subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exatamente. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. E aí, eu só tenho 2 perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que há música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação entre aspas aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo nihil fit, do nada nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com 2 modelos que, para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo é eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Né? Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas tô falando aqui não é provocando, não é porque eu não conheço mesmo. Multiverso, para mim, tá mais para Marvel do que para ciência. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma causa primeiro. Vou ser bem aristotélico aqui. Eu não tô falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar, o exército, o universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus... Na tua fé, é a causa primeira, né? Por que ele é a causa primeira? Brigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais. Outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, nós já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenha outro melhor. E o Sérgio está liberado para me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Não, mas ele é o melhor que a gente tem até agora, ele é o melhor mesmo, que explica... Se amanhã aparecer outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, para ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. E por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali, exatamente. Por aí vai. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas 2 observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro? Design inteligente é anticiência. É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente em tudo quanto é lugar é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada. Tem lá de Chardin dizer que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai.
Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento. Se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim, só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. O que ele falou, vocês têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus absconditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. Uhum. E o panteísmo é complicado, porque... vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, não é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado? Eu vou usar outros métodos, mas eu gostaria que a academia desse espaço também para o design inteligente, sem pejorar, sem falar que é pseudociência, que é não sei o que e tudo mais e tal. Por quê? Porque aquele negócio, se um professor em sala de aula, repito, não estou puxando saco não, mas o Sérgio explica muito bem, eu gostei da didática dele. Mas se ele chegar na sala de aula e só ensinar para os alunos o modelo do Big Bang e não falar nada do buraco negro, com todo respeito, eu vou falar, você é um péssimo professor. Porque você não expôs os alunos aos demais modelos que você sabe que existem, que há argumentações, e o aluno saiu da sala, não, mas o professor Sérgio falou que é o Big Bang. Não, mas tem o buraco negro. Isso é pseudociência. Por quê? Não, porque o professor Sérgio falou em sala que só tem o Big Bang. A universidade deve ser um lugar para pluralidade de ideias. Eu, quando eu ensino em sala de aula, eu ponho os meus alunos para ler Nietzsche. E eu coloco o que eu concordo de Nietzsche e o que eu discordo. E deixo para o aluno tomar decisão. Em sala de aula, os alunos não estudam só a Bíblia, os que são meus alunos. Alguns deles podem botar aí. Eu ponho para ler Nietzsche, Sartre. Eu me posiciono diante de Nietzsche e diante de Sartre. Você está entendendo? Mas eu não fecho só em Bíblia. Agora, se eu tenho essa pluralidade, as escolas adventistas ensinam o modelo criacionista, design inteligente e evolucionista. Tanto é que ela aprova para o vestibular. E o aluno não vai para o vestibular respondendo Bíblia. Verdade. Só isso que eu queria. Que na academia, o pessoal do design inteligente, que são acadêmicos com mestrado e doutorado, fossem respeitados e ouvidos. Pronto. Assim como se tivesse um cara defendendo o modelo do buraco negro aqui, o Sérgio. Pô, beleza, faz sentido, mas eu não concordo. Só isso. Uhum. E do lado dos crentes, para não ficar parecendo que a gente está jogando pedra só do outro lado,
que também não houvesse aquela queima na fogueira. Você está entendendo? Que todo ateu é perigoso, é vagabundo, não sei o quê, e tudo e tal. Eu acho isso muito, muito complicado, sabe? Julgar as pessoas pela crença ou pela descrença delas. Porque se Jesus estivesse sentado aqui, no meu lugar... Imagina eu trocar uma ideia com Jesus. Não, eu me faço a pergunta. Se Jesus estivesse aqui, sentado no meu lugar, sabendo que o Sérgio não acredita nele, como Jesus se reportaria ao Sérgio? E eu, Sérgio, eu procuro, dentro da minha fé, imitar o modelo de Jesus. Consigo sempre? Não vou mentir para você. Não consigo. Mas é o modelo que eu quero. E se os crentes imitassem mais Jesus, eu acho que a coisa ficaria melhor. É só isso o ponto. Sem nenhum...